muito boa tarde. Prazer dar início a mais essa coletiva de divulgação dos dados da nossa PIMAD, Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios. É um prazer recebê-lo aqui, Robson. Muito obrigado pela sua presença, pelo interesse, não é, da Prefeitura de Lusiânia no projeto. É um projeto inovador aqui da Codeplan, do qual o professor Aldo é um dos mentores, não é, um dos criadores. Coleta dados únicos, não é, dos municípios aqui vizinhos do Distrito Federal, todos eles parte da RID e da MAB. Então, é uma fonte de dados preciosa para auxiliar no planejamento, não é, das políticas públicas nessas localidades e para nós, no Distrito Federal, entendermos, não é, os fluxos de pessoas, de mercadorias, os interesses comuns, os problemas compartilhados, os desafios compartilhados e pensar junto, não é, com as prefeituras as soluções compartilhadas, né, as soluções que precisam ser pensadas conjuntamente para esses desafios comuns. Acho que esse que é o espírito que está por trás dessa nossa iniciativa e desse nosso esforço significativo em manter, não é, e dar continuidade à coleta desses dados. Nós estamos na terceira rodada da pesquisa metropolitana por amostra de domicílios. Algumas cidades fizeram 2 vezes a pesquisa. Essa que nós estamos apresentando são os dados de 2017, eles serão completados agora, em 2018, com a conclusão dos 12 municípios agora neste ano. Em 2015, alguns municípios não participaram da coleta de dados, infelizmente, então eles vão ter só 2 pontos no tempo, 17, 18 e 13, e outros terão 3 pontos no tempo, não é, com 13, 15 e 18, 17. Então, é um banco de dados de porte significativo, de importância muito grande, eu acho, porque é a única fonte de dado domiciliar, não é, nesses municípios, como eu disse antes, e que eu espero que possa colaborar, não é, para o seu projeto de pensar, não é, o município de Lusiânia, tão importante aqui para a história do Distrito Federal e tão importante como um parceiro econômico do Distrito Federal. Então, prazer tê-lo aqui. A gente, normalmente, o nosso procedimento o Sérgio faz uma apresentação da nossa pesquisa metropolitana, ele faz também um breve relato histórico, não é isso, Sérgio? Das características urbanas e ambientais dos municípios e depois adentra os dados da PIMAD mesmo, e aí, em seguida, nós abrimos para uma rodada de conversa com os nossos colegas que estão aqui presentes, principalmente aqueles da imprensa, a quem eu agradeço enormemente, e a gente sempre privilegia os colegas da imprensa no início do debate, então, desde já deixo informados que vocês começam essa rodada de debates, depois a gente abre para todos. É uma rodada bastante rica, que eu acho que acrescenta muito sobre o nosso pensamento acerca de Lusiânia. É um momento oportuno, muito interessante também, porque a gente coloca uma lupa sobre um município específico, né, aqui da região de influência do Distrito Federal, e sai daqui sabendo mais sobre a área em que a gente vive. Eu acho que isso é um dos maiores aprendizados que a Codeplan tem me dado, pelo menos, e uma das coisas que eu mais gosto dessa minha atividade. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu peço desculpas adiantado, porque eu vou ter que sair às 3h30. Então, talvez o Aldo, vou pedir para você, Aldo, conduzir os debates, se eu tiver que me ausentar. Eu pergunto se o senhor quer fazer uma fala de abertura ou se prefere deixar para essa rodada do debate. Eu acho que normalmente nós fazemos assim e funciona bem. Aldo, você quer falar algo agora? Então, tá bem. Muito obrigado, viu? Bem, boa tarde a todas e a todos. Como disse o presidente, é uma alegria a gente ter mais um município da periferia metropolitana, né, o ex-entorno, ser avaliado, né, pela nossa equipe de pesquisas, não é? É uma amostra que nos traz, digamos, um quadro bastante próximo da realidade que é aqui próxima do DF e que tem uma importância histórica gigantesca, porque foi praticamente o município que já estava bastante próximo da futura capital federal nos fins dos anos 50 e que foi a base para
digamos, o iniciar das obras aqui, com mão de obra, com pessoal qualificado, etc. Bom, o que eu queria dizer, inicialmente, elogiar a equipe que fez o trabalho, na pessoa do professor Sérgio Jatobá, não é? Que tem nos dado, digamos, um empenho grande, porque vai entrar em férias, então ele quis deixar a pesquisa já pronta para ser divulgada, e a sua equipe toda, né, Humberto e os demais que colaboraram nessa pesquisa. É só isso. Muito obrigado. Então, Aldo, parabenizo também, né, a equipe da Deura por esse excelente trabalho. A Deura assumiu a liderança, não é, na divulgação desses dados, dentro de uma lógica de reformulação da própria estrutura da Diretoria de Estudos Urbanos Ambientais, incorporando a atribuição regional e metropolitana, não é, ao seu debate, ampliando, portanto, o seu espaço de influência nos debates aqui da Codeplan. Então, parabéns, Aldo. Eu acho que é realmente um avanço que cabe ser destacado. Eu vou passar a palavra, então, para o Sérgio, já dando os parabéns, eu sei da qualidade do trabalho. Vamos desfazer essa mesa, secretário, e depois nós montamos novamente para a condução do debate. Eu sei que nós temos alguns colegas da Sudene aqui também, agradeço. Sudeco, desculpa a falha, Sudeco. Toninho estava distraído, não gravou essa agora. Então, mas eu agradeço enormemente a presença. E depois pediria que se juntasse também a nós na mesa, tá bem? Então tá. Ok. Então, muito obrigado pela presença de todos, tá? Como o Lúcio falou, nós iniciamos primeiro fazendo um apanhado histórico e das características urbanas e ambientais do município, e depois adentramos na pesquisa, na PEMAD propriamente dita, tá? Então, o histórico de Lusiânia é bastante interessante, que Lusiânia é o município mais antigo dos 12 municípios da nossa periferia metropolitana, tem 272 anos. A sua história começa lá, ainda na Corrida do Ouro, né? Quando os bandeirantes estavam vindo para cá, para Goiás, em busca do ouro. Então, o Antônio Bueno de Azevedo, né, parte de Paracatu, e ele, então, se instala nesse local que posteriormente é denominado Arraial de Santa Luzia, né? Então, se desenvolve aí toda a mineração de ouro. Isso atrai bastante gente para esse local, chega a haver uma população de 10 mil pessoas, incluindo os escravos que trabalhavam ali nas minas, né? Mas esse ciclo do ouro ele entra em declínio a partir do século XVIII, então há uma redução da população que cai, e depois esse arraial ele vai, de novo, se restabelecendo. Em 1833, ele passa à categoria de vila. Em 67, é que ele vira, de fato, uma cidade pela lei provincial 393, e a partir de, já no século XX, 1943, é que passa a denominar-se Lusiânia pelo Decreto-Lei Estadual 8.305. Né? Mas a história de Brasília cruza-se com Lusiânia a partir da Missão Cruz, né? Então, a Missão Cruz, que delimitou o quadrilátero do DF, ela acampa justamente nesse arraial de Santa Luzia, e aí já se estabelece essa ligação, que depois vai se tornar mais forte na inauguração de Brasília. Lusiânia é um município que contribui com a maior parcela, né, dentro do Distrito Federal, né, dentro da formação do território do Distrito Federal, e não só com o seu território, mas também contribui com população, na mão de obra que vem construir a cidade, né, nos insumos, né, que, enfim, como uma das cidades próximas, e como também a própria capital impulsiona o desenvolvimento desse município pela abertura das estradas, enfim. Lusiânia tem um grande impulso no seu desenvolvimento. Na década de 80, né, há um declínio da atividade agropecuária, que era o que mandava, né, na economia do município, mas, por outro lado, há um desenvolvimento da área de comércio, de serviços e da própria indústria, né? E há um crescimento populacional acelerado, com o surgimento de vários loteamentos que vão aumentar muito a malha urbana da cidade. E, atualmente, quer dizer, Lusiânia é uma cidade bastante próspera dentro do estado de Goiás, está entre as 10 cidades goianas com o maior PIB, né? O secretário acaba de me dizer que há dados mais recentes dizendo aí que está em 4º lugar, né, em termos de populacional, né?
E hoje tem um setor de industrial bastante forte, né? E também lidera, por exemplo, exportações de soja, o agronegócio também é forte, e tem uma população basicamente urbana, 93% da população é urbana. Tá? Então, aí temos a localização do município, ele está muito mais próximo de Brasília, como vocês podem ver, 62 quilômetros, do que Goiânia, né? Portanto, essa relação com o Distrito Federal mais fortes, inclusive, do que com Goiânia, pela proximidade. Algumas informações geográficas, mostrando, nós vamos... essa é a primeira pesquisa das 3 que estamos apresentando, que há distritos. Então, depois vocês vão ver, tem informações do distrito Jardim Ingá, que é a área mais próxima do DF e da própria sede do município. Tá? Então, aí o Jardim Ingá, que na verdade é um agregado de loteamentos, né? que adotaram esse nome, e também, pode passar... a parte da sede, né, onde tem a parte inicial da cidade. Tá? Aí, essa planilha eu trouxe do Instituto Mauro Borges, né, mostrando como a economia se acelerou, né, nos últimos anos. Então, aí tem dados do PIB, do valor adicionado bruto, de 2002 a 2015. Então, vocês podem ver que a agropecuária tem um salto, né, bastante grande, mas o maior é na indústria, né, e nos próprios serviços, né, que tem um valor adicionado crescente, mostrando a pujança econômica do município. Aí sempre trazemos algumas fotos lá também aí de equipamentos, o fórum, o hospital regional, o terminal rodoviário, aqui também Casa da Cultura, mostrando o aspecto histórico, né, uma edificação colonial, delegacia de polícia, corpo de bombeiros, a própria prefeitura e o fórum eleitoral. Tá? Equipamentos de saúde, Lusiânia tem 5 hospitais, 130 leitos, segundo dados também do Instituto Mauro Borges, né? E 31 estabelecimentos de saúde cadastrados no SUS. Equipamentos de educação também, o município tem um aumento progressivo de número de salas de aula, né? Em 16 anos, o número de salas de aula salta de 688 para 1.297, quase 1.300, um aumento de 88%, também mostrando o fortalecimento da parte de ensino. Instituições bancárias, são 11, né, estabelecimentos bancários, mostrando também que a economia tem esse dinamismo com relação à área bancária. As áreas comerciais, né, e podemos ver aí também que se apresenta também um certo dinamismo na parte de comércio. Áreas residenciais, esse é o padrão que predomina, é o padrão de casas, né? E pode passar também, por favor. Mas nós sempre fazemos isso, quer dizer, a tendência é verticalização. Em Lusiânia, então, Lusiânia não é um dos municípios dentro da nossa periferia metropolitana que tem uma grande tendência de verticalização. O número de apartamentos e kitnets, enfim, edificações de altura, é um percentual pequeno, mas já se vê algumas edificações, inclusive uma que se destaca na paisagem, que já é um espigão, né, mostrando também que o mercado imobiliário possivelmente caminha em função desse dinamismo econômico para uma maior verticalização na cidade. Aqui alguns equipamentos religiosos, a Igreja Assembleia de Deus, né? Um templo moderno com um templo antigo, um templo histórico, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, e Congregação Cristã do Brasil, Universal, Igreja Matriz. Também equipamentos de esporte e lazer. Pode passar. E equipamentos de cultura, eu queria destacar o Centro de Cultura e Convenções Professora Abigail Brasil da Silveira, que é um projeto do Oscar Niemeyer, né, e que é um dos cartões postais atuais lá da cidade, um dos últimos projetos do Niemeyer. E também do Niemeyer, já pelo aspecto histórico, a Fazendinha, né, conhecida Fazendinha, que é a casa que Niemeyer projetou para o lazer de JK, né, e que também está situada no município de Lusiânia. Tá? Então, essas informações iniciais. Isso a gente constrói lá junto com a Eliana e a Teca, que são também da equipe lá da Deura. Né? E agora, já passando para a pesquisa minha, pode ser por aqui.
Ok, então vamos lá. Pode passar, por favor. Então, aí mostrando, né, a gente sempre mostra esses slides para mostrar a conformação da RID, e dentro da RID, o que está em vermelho são exatamente os 12 municípios que compõem a periferia metropolitana de Brasília. No centro, o Distrito Federal e justamente o DF, com essa periferia que formam a nossa chamada área metropolitana de Brasília. Esses aí são setores censitários que foram considerados na pesquisa. A nossa pesquisa, como vocês sabem, é uma pesquisa amostral, né, expandida a partir dessa amostra dos setores censitários distribuídos. Aí, já mostrando alguns dados comparativos, né, o pessoal da imprensa estava querendo ter mais informações sobre isso, então a gente vê que de 2013, a última pesquisa que foi feita em Lusiânia, até 2017, uma evolução na população estimada, que passa de 177 mil para quase 200 mil habitantes, né? Temos também o número de domicílios, que se eleva de 52 mil, quase 53, para 62. A renda também há um aumento na renda em preços reais, de 1.785 para 1.941. A renda per capita também acompanha isso, aumentando, né? O número médio de moradores por domicílios, seguindo uma tendência que também ocorre em outros municípios, está baixando, né, passando para 3,2 indivíduos por domicílio. Número de moradores analfabetos tem sido mostrado nos outros municípios também, um ligeiro aumento, né? E número de moradores com nível superior, pelo contrário, aí já também basicamente na verdade não houve um aumento, mas praticamente se manteve o percentual, né? Já com relação a domicílios com automóvel, há um acréscimo de 44% para 47%, domicílios com TV por assinatura também um acréscimo, e o índice de Gini, que se eleva um pouquinho, né, mas ainda mantendo uma certa homogeneidade de renda, na verdade, uma renda que não é muito alta, mas que é homogênea, né? Com relação, então, aos outros dois municípios que nós apresentamos, Novo Gama e Formosa, Lusiânia está aí situado como o município que tem a maior população dentre esses três, e população com curso superior está ali também, né, 7,2, e crianças sem alfabetização, um número pequeno também, né? Essas informações são bastante interessantes porque elas mostram a distribuição dos postos de trabalho. Então, está ali assinalado em vermelho que as pessoas que trabalham, dentro do universo daquelas que trabalham no Distrito Federal, houve uma redução de 2013 para 2017, né, passando de 30,7% para 28,1%, e, por outro lado, um aumento dos postos de trabalho no próprio município, né, de 60,8% para 65,3%, e em outros municípios da periferia há uma pequena redução. Mas o destaque é justamente esses postos de trabalho do município, que a gente tem observado nos outros municípios também que nós estamos apresentando, e nas próprias RAs do DF. Então, é uma tendência progressiva de descentralização dos empregos que antes estavam muito concentrados no DF. Aqui também mostrando a evolução da renda, já falamos um pouco, tanto a renda domiciliar média mensal como a per capita mensal, tá? E dados então, da pirâmide etária mostram a predominância da população masculina, né? Se bem que em algumas faixas há a predominância da população feminina. Isso é um dado novo, porque geralmente nos municípios a predominância tem sido de mulheres, mas uma ligeira predominância de homens em função, inclusive, de algumas faixas de etárias específicas, tá? Por outro lado, é uma população bastante jovem. A gente vê que a população até 24 anos, 40% da população. Se a gente estender isso até 39 anos, são 62% da população, e a população acima de 60 anos, 13%. Tá? Com relação à razão de dependência, a gente tem que, para 100 pessoas na idade ativa, de 15 a 59, a gente tem 34, né, menores de idade, menores de 14 anos, e 20
aliás, desculpa, 20 idosos e perfeito, e 34 menores de 14 anos. Tá? Pode passar. Com relação à questão de raça, a cor, a maior parte da população está dentro da raça negra, dividido entre pardos e pretos, e também tem os não negros, né, brancos, um ligeiro traço de indígenas e amarelos. Né? Com relação à situação conjugal, há um número 30% de solteiros, mas se somarmos ali os casados no civil religioso com a união estável, dá um número maior para os que estão casados. Né? Com relação à naturalidade, a gente vê que a maior parte das pessoas é nascida no estado de Goiás, e ali eu destaquei que, dentro de Goiás, os nascidos no município são 26%. Tá? E, em segundo lugar, aparece o DF. Aí sim já tem uma diferença entre sede e Jardim Ingá, né, e que mostra justamente a composição do Jardim Ingá, que tem muito mais pessoas nascidas no DF, certamente migraram para essa área, né, depois vamos ver os dados de migração, de procedência, do que na sede, que são menos de 20%. Tá? Aqui, então, mostrando isso, quer dizer, a população segundo local de moradia. Né? Então, entre aqueles nascidos no DF, né, a gente tem que 13% a população, a família morava no próprio DF, né? E 8% morava em Lusiânia, isso pelo total da população, mas se a gente pegar só o extrato dos nascidos no DF mesmo, a gente tem, então, que 37% morava em Lusiânia e 56% no DF, o que mostra que, de fato, muitas pessoas podem ter, no passado, né, usado a rede pública do DF para as mães para terem seus filhos, ou então, enfim, mostra também esse movimento de migração. Tá? Então, aí, nesse gráfico e nesse mapa, pode-se ver a população segundo o estado de precedência. De fato, Goiás ali está em primeiro lugar, mas já a participação do DF é maior do que a naturalidade, né, 30%, e também com aquela diferença significativa entre o Jardim Ingá, que tem uma participação de 41%, e a sede de 23%. Então, mostrando aquilo que eu já tinha falado, né, confirmando que há uma migração mais forte para esses loteamentos que estão ali no distrito de Jardim Ingá, que é o mais próximo do DF. Aqui também mostrando o fluxo de migrantes por ano. Então, tirando ali os nascidos no município, né, a gente tem que esse fluxo ele começa fraco antes da construção do DF, depois se acentua a partir de 61, né, atinge o seu auge aí nos anos 90 a 2000, e no ano também de 2001 a 2010, e depois começa a se reduzir até hoje, já um fluxo bastante reduzido e estabilizado. Motivo de mudança, aparece, em primeiro lugar, o acompanhar parentes ou a aquisição de moradia, em terceiro lugar, a procura de trabalho. Aspectos de educação, mostrando, então, aí que a população que estuda, 26%, né, distribuído pelas faixas etárias, a gente tem, na faixa de 4 a 5 anos, 71% estão estudando, efetivamente estudando. Na faixa de 6 a 15, 96% dessa população estudantil está na escola. E na faixa de 16 a 29, já um percentual menor de 29%. Tá? Mostrando também aqui no mapa que a maior parte da população estuda no próprio município, ou seja, não precisa se deslocar, né, para o DF, como possivelmente no passado já aconteceu. Então, hoje, o município tem uma forte rede de ensino e que praticamente a sua população estudantil já é absorvida aí. Com relação à escolaridade, a gente vê um destaque ali na população que tem o ensino fundamental incompleto, tá? Também o ensino médio completo, e nas faixas de escolaridade superiores já percentuais menores, né? E que vimos que tem um crescimento, né?
Já aqui é um quadro que mostra, a gente sempre mostra esse quadro, que cruza a população jovem que trabalha e estuda, né? Então, a gente tem, nesse quadrante aqui, os que trabalham e que estudam são 26%, aqueles que só trabalham e não estudam, 36%, aqueles que não trabalham e só estudam, 2,96%, e aqueles que não trabalham e não estudam, 34%. Isso comparado com os dados do Brasil, que são de 25%, e do próprio DF, que é um pouquinho mais baixo, 23%, é um dado alto, que também nós temos visto nos outros municípios que temos apresentado. Contudo, quando a gente estratifica por sexo, né, homens e mulheres, o que a gente percebe? Que essa faixa dos chamados nem-nem, ela tem uma predominância nas mulheres, o que também gera uma explicação, que sempre a gente dá aqui, que nem sempre é uma questão da mulher não querer ir para o mercado de trabalho, né, porque ela tem afazeres domésticos, ela cuida dos filhos, ela às vezes cuida de idosos, né? Então, isso força uma situação em que ela não pode nem estudar, nem trabalhar, permanecendo, então, no lar, né? Com relação à saúde também, nós destacamos aí que, pela rede hospitalar que nós mostramos, né, 87% dos moradores que utilizam o serviço de saúde, utilizam no caso de postos de saúde, que é a atenção primária no próprio município, e no caso de uma atenção mais complexa, que são os hospitais, também não difere muito, um pouquinho mais abaixo, 72%, mas nós vimos também que o município tem uma rede hospitalar forte que absorve essas pessoas. Então, a ideia de que a grande parte dos moradores vem a Brasília, né, no caso de Lusiânia, ela não é exatamente o que ocorre pelo que os dados estão mostrando. Com relação à segurança, nossa pesquisa ela pega, então, só a população que sofreu alguma violência, né? É um percentual relativamente pequeno da população, 5%, e dentro desse extrato a gente vê que a maior parte sofreu furtos, roubos e outros bens também em segundo lugar, arrombamento, roubos de carro e até roubo de motocicleta com 51 casos, né? E o local de violência, geralmente na rua, e em segundo lugar, na residência. Dados com relação a trabalho mostram aí que tem trabalho remunerado ou tem aposentados trabalhando, são 37% da população ativa, né? Temos aí um número de desempregados que não é a taxa de desemprego, mas é o percentual dentro da população ativa, né? Aposentados e pensionistas 11%, estudantes 13% e trabalho voluntário ali um pouquinho também, tá? Dentro dessa população que tem trabalho, como ela está distribuída segundo os setores de atividades, a gente vê que o comércio, né, absorve a maior parte desses trabalhadores, em primeiro lugar, serviços gerais também, a parte de construção civil também tem uma participação importante, e a administração pública também, que são os principais setores. E com relação ao local, né, o local onde trabalha também, né, repercutindo aqui aquilo que já tínhamos colocado no início, a maior parte da população trabalha no próprio município, 66%. Em segundo lugar, vem o plano piloto, com 19,22%. Então, significa que ainda há, possivelmente, a população talvez com maior nível de renda e maior escolaridade, tem que procurar o plano piloto em função de que aqui tem os melhores empregos. Então, possivelmente, essa população é que se desloca ainda se desloca para o Distrito Federal, mas a maior parte da população trabalhadora tem emprego na própria sede. Com relação ao transporte utilizado para o trabalho, aparece o ônibus em primeiro lugar, com 36%, o automóvel em segundo lugar, também motocicletas, mas há um importante percentual de pessoas que se locomovem a pé, evidentemente são os que trabalham no próprio município, né? E nos outros modais também distribuídos aí. Posse de bens e locais de compra.
Então, isso também está lá no relatório de forma detalhada, dando um painel geral. Então, a procura também por serviços gerais, alimentação, cultura e lazer, ela se dá muito mais no município, tá? Talvez não seja sendo claro para ler, mas são percentuais acima de 95%, né, que esses serviços são ofertados e utilizados no próprio município. Com relação ao uso de internet, acesso à internet, a gente vê que na população jovem é um percentual bastante grande, de 85%, mas mesmo na população não jovem há um percentual significativo de mais de metade dessa população que utiliza a internet. Na verdade, hoje a gente vê que o acesso à internet é muito mais pelo tablet do que por computador, né? A pesquisa mostra que computadores, não há muitas famílias com computador, mas o celular já tem um percentual muito maior de pessoas que possuem. Característica agora dos domicílios, que a nossa pesquisa é basicamente a pesquisa domiciliar, mostrando, então, aquilo que já tinha colocado antes. A predominância é de domicílios que são casas, né, unifamiliares, e há aí uma distribuição do restante em kitnets, apartamentos e outros usos. Tá? A questão dos banheiros, que mostra também com relação à qualidade do domicílio, a gente vê que a maior parcela das residências tem um banheiro somente, o que denota um certo grau mais simples, né? Mas há um percentual de residências com 2 banheiros e um pequeno percentual com 3 banheiros. Quanto à infraestrutura domiciliar, abastecimento d'água, há uma cobertura de 73% por rede geral. Esse número, em alguns municípios que a gente tem pesquisado e no DF, costuma ser um pouquinho mais alto, tá? Mas se a gente for olhar também pela questão da condição do domicílio, né, alugado ou cedidos ou em terrenos legalizados ou não, a gente vê que há uma diferença. Com relação ao esgotamento sanitário, que aí sim essa deficiência já é comum a vários municípios, a cobertura pela rede é de 22%, e há um percentual ainda grande de fossa rudimentar e fossa séptica. E na questão da energia elétrica, aí é quase universalizado, 97% dos domicílios têm a energia elétrica. E, por final, mostrando a situação também segundo a infraestrutura urbana na rua, que é a pergunta que a pesquisa faz, né? Na verdade, é pela manifestação do morador. A gente não vai conferir se, de fato, isso existe, mas pela percepção que ele tem dessa infraestrutura. Então, a calçada, né? 60% dos municípios tem calçada. Tá? A questão do meio-fio também acompanha, porque, geralmente, as ruas que têm calçada têm o meio-fio. Ruas asfaltadas é um pouquinho mais alto, 75%. A iluminação, 88%, e, na verdade, o dado que diverge um pouquinho é a rede de água pluvial, que também ocorre em outros municípios. Quer dizer, há uma deficiência, porque é a rede mais difícil, é a rede mais cara, e geralmente é a que vem por último dentro das infraestruturas que são colocadas pela municipalidade. Tá? Sim, aí mostrando a nossa equipe, né? Lá na minha gerência temos a Mônica, que participou ativamente desse estudo também, o Humberto, que está aqui do meu lado, tá? E o Douglas, que é o nosso estagiário, essa equipe que toca esse trabalho, com a colaboração também da Eliana, da Teca, e do Carlos. E também não podemos deixar de dizer que a colaboração da DIEPS tem sido bastante forte, né? A partir do trabalho da Miriam, do Alexandre, do Jussânio, da Iraci, que já não está aqui, mas também colaboraram bastante com a gente, aí o próprio Frederico também. Tá? Então, muito obrigado, era isso que a gente tinha que apresentar. Pedir para a Fernanda se juntar a nós, por favor, Fernanda. Prazer tê-la aqui de novo. Sempre bem-vinda. Chega para cá um pouquinho, Aldo. Tudo bem?
Bom, eu acho que a gente pode abrir, não é, para algumas perguntas, comentários, enfim, dos nossos colegas. Agradeço aqui a presença da Fernanda, também agradeço a presença do Pablo, da TV Anhanguera e da CBL, da Agência Brasília. Pergunto se vocês querem começar com alguma pergunta, algum comentário, ou se já abre para todo mundo. Você quer, por favor? Olá, eu sou a Cibele da Agência Brasília. Eu queria entender essa questão da diferenciação entre a sede e o Jardim Gá, que ficou um pouco confuso para mim na questão dos dados ali, da migração e tudo mais. Eu queria saber como que está sendo disposto isso, essa diferença. Mais alguma pergunta agora? Podemos passar para o Sérgio e depois a gente pode vir para a mesa, inclusive, e já também colocar nossos comentários. Está bem assim? Então, Sérgio, começa, por favor. Então, a questão dos distritos, tá? Essa é a primeiro dos municípios da PEMAD que a gente apresenta com distrito. Tá? O que é o distrito? Na verdade, você tem a sede municipal e o distrito, que é uma área que, inclusive, no caso do Jardim Gá, ela tem uma população bastante considerável, o secretário está me dizendo aqui, quase 100 mil pessoas, tá? Mas que não está próxima da parte central, embora haja ou seja, uma integração, né, com o município. Mas a gente pode caracterizar de forma diferente. Então, a pesquisa, no relatório, ela vai mostrar os dados para a sede e os dados para o distrito do Jardim Gá, de forma separada. Aqui a gente mostrou os dados juntos, né? Quer dizer, a gente tem as três coisas, tem os dados separados e tem o dado conjunto. Tá? Então, a gente mostrou, não teria como mostrar separadamente, que se estenderia muito, tá? E eu destaquei alguns dados somente, onde eu destaquei a participação do Jardim Gá, exatamente nessa questão que, em função da proximidade, a gente tem uma questão da migração diferenciada, ou seja, tem muito mais gente proveniente do Distrito Federal no Jardim Gá, tá? Porque são as pessoas que migraram e foram se instalar justamente nesses loteamentos que são mais próximos ao DF, tá? E também em função de pessoas nascidas, né, aí nessa região, que são maiores do que os nascidos no DF, que migram daí, do que os que moram na sede. Tá? Mas você pode, na verdade, no próprio trabalho, verificar todas as tabelas e aí você tem os dados separados. Tá bom? Passar a palavra para o secretário, de novo dando as boas-vindas. O senhor fique à vontade para fazer os comentários que desejar. Se quiser colocar perguntas, tá, secretário? Como o senhor preferir, tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos, né? É uma satisfação muito grande estar aqui na Codeplan mais uma vez e parabenizar o trabalho aqui do presidente, né, juntamente com sua equipe, o doutor Lúcio, o Sérgio, o professor Aldo, né, e toda a equipe da Codeplan. Realmente esse trabalho é muito importante para que nós possamos ter uma dimensão, um estudo mais profundo, para que nós possamos trabalhar em cima desses dados, para que busquemos um resultado ainda melhor. O prefeito Cristóvão Tormin, ele pediu para que nós viéssemos aqui acompanhar o trabalho, e como estavam falando aqui sobre a pergunta sobre o Jardim Gá, é um dos maiores distritos que tem no nosso país. Né? Praticamente 2 cidades em uma cidade, é o que nós temos lá. Hoje, o distrito do Jardim Gá tem em torno de 100 mil habitantes, né? Praticamente a mesma população da Lusiânia Velha. A proximidade de Brasília faz com que cresce cada dia mais. Existe um projeto de lei, inclusive, essa semana, me parece que está no Congresso novamente, sobre a questão da emancipação, né, que Lusiânia, em si, ela era bem maior. Ela foi desmembrada, né, devido às emancipações de Santo Antônio do Descoberto, Padre Bernardo, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental, tudo pertencia a Lusiânia. Né, e foi feitas as emancipações e foram criadas as cidades. E agora deve voltar ao Congresso novamente, foi vetado pela presidente Dilma, a emancipação do Jardim Gá, que provavelmente deve se tornar uma cidade em muito breve, porque
Hoje, nós temos Jardingá entre uma das 10 maiores cidades também do estado. Nós temos no estado de Goiás cidades com 3, 4, 5 mil habitantes, né? E o Jardingá, com 100 mil, ainda é um distrito. Tá? Então, me coloco à disposição de vocês para algum questionamento, alguma pergunta que vocês tiverem, dentro do que a gente pode, nós vamos responder. Muito obrigado, presidente. Fernanda, eu vou passar a palavra para você, mas eu vou pedir desculpa, porque eu realmente preciso sair agora para uma outra reunião. Eu vou deixar o Aldo, então, coordenando os trabalhos, e agradeço e parabenizo mais uma vez, Aldo. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, sou da Diretoria de Planejamento e Avaliação da SUDECO. Eu queria parabenizar o Sérgio novamente pela apresentação sempre muito clara. E é muito importante, né, a gente está sempre vindo aqui acompanhar os resultados, porque isso direciona sempre as nossas ações, né? Enquanto governo federal, a gente está sempre buscando recurso para investir e gerar o desenvolvimento da região, né, que é uma região importante para o Centro-Oeste e está dentro da área de atuação da SUDECO. Nós temos, inclusive, um projeto que é de consultoria, que tenta fomentar o turismo, né, e a fazendinha do JK está incluída nesse projeto, né? Então, a gente vê Lusiânia uma região com bastante potencial e é muito importante, né, acompanhar. E, na verdade, eu tinha até uma pergunta, que na questão das pessoas que trabalham no município, né, que tem aumentado tanto, que a gente percebeu, tanto de Novo Gama, quanto na apresentação de Formosa, tem aumentado o número das pessoas que trabalham no próprio município e não dependem tanto do DF, mais para o emprego, né? E aí eu queria saber se vocês têm alguma informação do que se deve isso, né? Se é por conta do aumento da população, se é por conta da falta de emprego no próprio DF, que fazem as pessoas procurarem emprego lá, ou se é o desenvolvimento da região. Sérgio. Então, obrigado pela Fernanda, pela tua presença, pelos seus comentários, tá? Enfim, a explicação, Fernanda, a gente não tem um estudo específico sobre isso, então tudo que a gente fala é por hipótese, tá? Quer dizer, a hipótese que eu, pessoalmente, acredito é que há realmente um fortalecimento da economia local, quer dizer, criando mais empregos. Isso tem acontecido não só em Lusiânia, como a gente mostrou aqui, uma pujança econômica crescente do município. A gente viu em Formosa também, que é outro município que tem uma pujança econômica, né? Mas, inclusive, naqueles outros que são mais dependentes do DF, que são os municípios do eixo sul-sudoeste mais próximos, né? A gente vê que eles têm se desenvolvido até na parte de comércio e serviço, mesmo que ainda oferecendo empregos com nível de renda, mas oferecendo um nível crescente de empregos, tá? Por outro lado, a gente vê de fato que o DF oferece cada vez menos empregos, né? A gente vê que o nível de desemprego tem crescido, tá? A própria crise do setor público pode estar influenciando nisso, quer dizer, a oferta de empregos públicos ela tem se reduzido, né? Que são os empregos mais atrativos, e na cadeia todos os outros empregos que são ofertados também são reduzidos. Então a gente pode ter essas como explicações básicas, mas a gente não tem o estudo, talvez seja interessante, quer dizer, ao final dessa série, juntando inclusive com as informações que vêm da PEDAD, que tem mostrado também uma certa descentralização em relação ao plano piloto, fazer um estudo sobre isso, porque isso impacta, um dos impactos mais diretos é na mobilidade, né? Que é um grande problema, ou seja, menos gente se deslocando, então isso vai gerar um certo alívio na mobilidade. Tá? Obrigado, Sérgio. Obrigado a Robson, que nos deu o prazer de estar aqui, e a Fernanda, da SUDECO. Eu queria comentar uma coisa, até quase que em tom de pergunta ao secretário de Desenvolvimento Econômico, uma coisa que me preocupa muito nesse anel metropolitano, e não é só Lusiânia, quando você vê na página 37 sobre atividades extracurriculares, quer dizer, de quem está estudando, né? 182 mil não fazem, isto é, 91, quase 92% não fazem nenhuma atividade extracurricular, que seria, por exemplo, estudo de língua
E nesse novo modelo não tem, por exemplo, frequência museu, frequência biblioteca, enfim, a ida a cinema, essas coisas que são da cultura, teatro e tal. Então, o que mostra que, eu já li em algum lugar, que um país se revela pela sua cultura, não é? Por isso que, por exemplo, os municípios que têm mais cultura, inclusive, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Paulo, né, tem uma população mais aguerrida quando se trata até de qualquer circunstância política, não é? Então, eu perguntaria para o secretário se tem alguma ideia da implantação, por exemplo, de bibliotecas que tenham acesso às crianças e os jovens, né, e os adultos, não é? Se tem algum museu lá, porque essa pergunta foi excluída do questionário. Porque eu dou muita importância a isso, porque ao lado da educação é o que alavanca uma região, não é? Então, se, por exemplo, eu sempre falo aqui sobre isso, que se nós tivermos um novo modelo, porque o nosso modelo econômico é muito calcado nos serviços, né? O Distrito Federal todo, né? Lusiânia tem alguma indústria, como falou o Sérgio Jatobá, mas os serviços, sobretudo o comércio, é o grande, digamos, que ocupa muitas pessoas. Então, se vier um novo modelo que necessite um operário que saiba ler, quer dizer, uma pessoa qualificada que vai ler um manual em inglês ou francês, etc. Porque antes, quando se perguntava línguas, alguns municípios tem gente estudando japonês ou chinês, quer dizer, já olhando um pouco o futuro que pode ocorrer com as mudanças globais, não é? E Brasília está chegando, como eu sempre falo, num certo limite do emprego no serviço. Alguns municípios, por exemplo, tem, como Cristalina, tem muita atividade agrícola, né? Mas é uma agricultura muito mecanizada, então também não tem um emprego rural muito importante, que, por sua vez, afastou os pequenos agricultores, como já aconteceu aqui em Formosa, né? Então, eu perguntaria sobre esse lado da cultura, como é que o senhor vê as possibilidades futuras? Professor Aldo, só vou voltar um pouquinho naquela pergunta, naquela colocação da Fernanda, sobre essa questão das pessoas ficarem mais no município do que vir a Brasília. Eu tive a oportunidade de exercer o cargo de gerente regional de saúde no entorno durante um período de 5 anos, e nós trabalhamos muito, inclusive, sobre esses dados. E Lusiânia hoje tem um projeto, acompanhei, o ano passado eu tive a oportunidade de assumir também a Secretaria de Turismo, da Fazendinha JK, inclusive essa semana estivemos lá. E o que eu fiz esse ano? Eu juntei a secretaria, eu convidei o secretário de Cultura, que é o Serginho, né, e secretário de Esporte, a secretária de Turismo hoje, a Valdirene, e eu estou no Desenvolvimento Econômico. O que nós fizemos? Elegemos 3 pilares dentro do desenvolvimento econômico: turismo e lazer para a nossa cidade. Nós pegamos a Fazendinha JK, que é uma referência a nível nacional, para quem não sabe, foi a última residência do presidente, né, quando ele saiu de lá para poder morrer, e poucas pessoas sabem que fica no município de Lusiânia. Inclusive, dentro daquele filme que foi postado, né, JK, aquele aeroporto é o aeroporto de Lusiânia, que passa os carros porque não tinha iluminação, que os amigos deles foram para lá, e que estava abandonado, vocês sabem disso, né, que agora realmente estamos resgatando. É uma história muito bonita que está dentro do nosso município. Pegamos também a Rua do Rosário, para quem não conhece Lusiânia, é uma rua muito parecida com a rua de Pirinópolis, né? Eu costumo dizer, às vezes, um amigo meu fala assim, vamos lá em Pirinópolis? Eu falei, não, vamos dar uma volta na Rua do Rosário, que é a mesma coisa, né? Que, inclusive, está tendo esse resgate cultural. Aquela igreja, né? Nossa cidade ela é quase tricentenária, e pegamos também o Lago Corumbá. Hoje, nós temos o Lago Corumbá, o 3 e o 4, dentro do nosso município. Para quem não sabe, em termos de área inundada, é 5 vezes maior do que o Lago Paranoá. Tem uns dados também, que nós temos hoje a 3ª maior frota de embarcação do país, que fica em Brasília, né? As pessoas, muitas, não sabem disso. E nós temos um atrativo muito grande e que hoje ainda não é fomentado o turismo na nossa região. Nós fizemos um trabalho, uma missão agora em Nobres, eu tive a oportunidade de ir para conhecer como foi feito essa questão do turismo lá.
E a primeira coisa que faz, quando procura um consultor, inclusive foi em parceria com o Sebrae, o prefeito quer que leve o turismo para a cidade. Mas, em primeiro lugar, você tem que ter o produto para fomentar o turismo. E hoje, Lusiânia ela tem condição, não só Lusiânia, mas como o entorno. Né? Você pega a cidade ocidental, tem aquela questão do Jardim da Imaculada, né? Tem os quilombolas, nós temos aí as cachoeiras de Cristalina, os garimpos. Então, nossa região ela é muito rica nessa questão cultural. Voltando àquilo que o senhor perguntou, nós temos sim um trabalho, inclusive essa semana foi feito um encontro de cultura, né? Nós estamos trabalhando e fazendo esse resgate da história. Lusiânia ela é muito próxima à capital da República, né? Mas há uma diferenciação, ainda tem aquele aspecto, a cidade, o centro, de uma cidade interiorana. Né? Para quem vai lá, resgate. Meu pai mesmo veio do interior, meu pai é do Nordeste, minha mãe é de Minas, então a gente sente isso lá. Você chega em Lusiânia Antiga, você procura alguém, a referência, a primeira coisa que a pessoa pergunta, você é filho de quem? Você é neto de quem? Aí começa a ter referência. Ainda tem isso lá hoje. As grandes famílias tradicionais. Já o Jardim do Ingá, como você tinha falado, já é um pouco diferenciado. É mais ou menos estilo Águas Lindas, porque foi aquele atrativo de Brasília, da construção de Brasília. A grande maioria veio para cá, como os meus pais também vieram. Eu já nasci em Brasília. E naquela de mudança de vida, de qualidade de vida. Mas, infelizmente, não tiveram condições de se manter na capital. Então, começaram aí justamente para os loteamentos do estudo que o doutor Sérgio fez. Muito bom, parabéns, viu, doutor? É realmente a realidade nossa. É aquilo que o senhor apresentou aqui. Tá? E as coisas vêm acontecendo. Dentro desses crescimentos, nós temos hoje grandes projetos, inclusive grandes indústrias estão indo para a nossa região, devido à localidade e à proximidade da capital da República. Isso é muito bom. E nós temos o privilégio de estar numa BR, né, que corta o nosso país, e Cristalina, que cruza duas BRs, né, que é a 040 e a 050. Então, hoje, a Coca-Cola mesmo fez um grande investimento na nossa região, né, uma fábrica, uma indústria, uma mineradora de embalagem de água. Nós temos uma mina muito grande lá, que pertence ao grupo, e, inclusive, está se instalando na nossa região também, que já foi noticiado pela imprensa, uma grande distribuidora de produtos, né, de hortifruti na nossa região. Obrigado, senhor secretário. Uma coisa que a gente devia destacar, inclusive nesse seu comentário sobre o papel histórico, é que já nos anos 70, bem no comecinho, né, eu fui estudar os municípios da periferia metropolitana, né, que alguns ainda chamam de entorno, né, fiquei impressionado com o começo do Pedregal, que é Parque Estrela d'Alva 6. Então, o papel de Lusiânia no desenvolvimento da área metropolitana, aliás, ela é um testemunho de que é uma metrópole, porque, em seguida, houve um retalhamento dos municípios, com a cidade ocidental, com Valparaíso, com o próprio Novo Gama, etc., porque começou a haver uma certa expulsão do DF pela questão dos aluguéis e do preço da terra aqui, não é? Resultou nesse aumento populacional que nem sempre é, como o Sérgio mostrou, digamos, nascido que, digamos, são do estado de Goiás. Muitos já residiram aqui, inclusive eu vi na pesquisa feita em Ceilândia, que as pessoas moravam em fundo de quintal e descobriram uma oportunidade de ter um terreno e a casa própria em Lusiânia. Quer dizer, eu acho que tem esse papel histórico, além daquele das minerações, quando a cidade era um arraial, né, de Santa Luzia, e que se expandiu, mostrando que aquilo que Lúcio Costa queria está acontecendo. Brasília está organizando a sua região. Só ela não pode alavancar o desenvolvimento porque nós temos carências múltiplas, inclusive de investimento. Com essa sua notícia, talvez, não é, a gente tenha boas notícias no futuro. Pergunto se mais alguém queira fazer alguma indagação. Não mais, então? Sim. Domingos, usa o microfone.
Jardingá ele conta com uma administração, né, uma subprefeitura na grande realidade. Né, lá nós temos toda a estrutura de maquinário, de caminhões, de escolas. Na verdade, as diretorias, né, de escola ficam no Jardingá. A administração é feita pelo Marcelo Cacheta, que é um secretário também nomeado como administrador, e que cuida de toda essa demanda do distrito. Tá? Então, ela é independente. É que nem a gente fala, temos 2 cidades dentro de uma cidade com um recurso só. É o que a gente hoje sofre muito, essa questão que estavam falando aqui sobre a migração das pessoas para Brasília, que depois foi expandindo para o entorno. Eu mesmo morava em Brasília, né, meus pais vieram para cá, e devido a justamente esse empurrão, né, financeiro e econômico, e meus pais são funcionários federais também, aposentados hoje, mas fomos para o antigo entorno, né, como fala agora a região metropolitana, e lá nós adquirimos, né, o nosso espaço mesmo vinculado à Brasília, mas hoje estamos trabalhando para justamente aquelas pessoas ficarem na região. Infelizmente, o crescimento desordenado foi o que aconteceu, não só em Lusiânia, mas como Águas Lindas, Santo Antônio, Cidade Ocidental, Valparaíso, foi justamente para esse atrativo de uma vida melhor. E que, infelizmente, as pessoas não conseguiram, aqui em Brasília, realizar todos esses sonhos. Obrigado, senhor secretário. Bem, devido também a outros compromissos, eu vou ter que me ausentar. Sérgio, quer mais algum comentário? Não? Então, agradeço a presença de todos, a Fernanda, ao secretário Robson e aos demais presentes. E obrigado ao Domingos pela sua pergunta. Tá, boa tarde a todos.